Josué 24, 15. Diz assim, estou lendo na Nova Almeida Atualizada. Se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando, eu e a minha casa serviremos o Senhor. 16 diz, então o povo respondeu, longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. 17, porque o Senhor é o nosso Deus. Amém. Cuidando da nossa família. E hoje, usando esse texto muito conhecido, eu quero pensar com você acerca de uma verdade muito simples, muito profunda e muito esquecida. A verdade de que, para cuidar dos outros, primeiro nós precisamos cuidar de nós mesmos. Paulo, escrevendo a Timóteo, no capítulo 4, versículo 16, ele diz, cuida de ti mesmo e da doutrina, para que assim você possa salvar a você e a muitos. Eu não sei se você já teve o privilégio de viajar de avião. A gente fala andar de avião, mas avião quase não anda, ele mais voa, né? Então, viajar de avião. Eu tive esse privilégio. Curioso que eu viajei de carro a primeira vez, eu acho que eu já tinha uns 12 anos, 10 a 12 anos. Porque minha mãe não tinha carro, né? Nós não tínhamos carro, andávamos, era de ônibus, de carona e tal. Mas uma viagem assim, uma viagem longa, eu fiz com um tio meu. E viajar de carro de um lugar para o outro assim longe, eu lembro que eu já estava grandinho, já tinha pelo menos uns 9 a 10 anos, talvez um pouco mais. Mas, com 17 anos, eu mudei para São Paulo e cheguei lá em São Paulo em 99, ainda como amador no skate, mas a minha carreira de amador lá em São Paulo foi muito curta e logo eu me profissionalizei para viver do esporte. E então, por conta das competições, eu tive o privilégio de voar pela primeira vez. E fui para Curitiba, algumas outras cidades, capitais pelo Brasil, para competições, demonstrações, eventos. E os patrocinadores pagavam para a gente avião, hotel, era bom demais. E eu me lembro de duas coisas. Primeiro, o avião que eu voei foi daquela empresa, nem sei se existe mais, BRA, Brasil Aviação. Existe ainda? Você nunca nem ouviu falar, né? Pois é, 99, 2000, ela era a mais barata. E a gente brincava, a galera do skate só andava nessa BRA, porque era mais barata. E a gente brincava que era uma Kombi com asa. Porque aquilo batia, rapaz, e era espremido, e eu muito grande, os banquinhos apertadinhos. Olha, vou te falar. E aí eu viajei de avião a primeira vez, falei, é isso que é de avião? Ah, não, prefiro de ônibus. Porque aquela empresa era terrível. Mas, para você que já viajou de avião, ou já assistiu algum filme, já viu de alguma forma, você sabe que antes do avião decolar, vem aqueles aeromoça, os comissários de bordo, e eles vêm dar algumas instruções de segurança antes do avião decolar. E aí fica um lá na frente do avião, fazendo os sinais, a porta por aqui, não sei o que, lá. E aí tem um cartãozinho, geralmente fica
um mais ou menos no meio do avião, o outro lá no início do avião, para que todo mundo veja, e eles vão dando os sinais e tal, e de repente eles pegam aquela máscara. E aí a informação é sempre a mesma, né? Em caso de despressurização da cabine, máscaras cairão à sua frente, e aí a pessoa que está fazendo a instrução, ela vira assim, e mostra o elástico, né, a máscara, e bota assim, e aí tem uma informação que passa batido, principalmente para quem viaja direto de avião, a gente já nem presta mais atenção naquilo, mas é uma informação muito preciosa. A pessoa diz assim: ao utilizar a máscara, coloque primeiro em você, para depois ajudar a outra pessoa. Parece uma instrução meio egoísta, né? Olha, se acontecer algum problema e vocês tiverem que usar a máscara de oxigênio, coloque primeiro em você, para depois ajudar a outra pessoa. Parece egoísta, mas não é. É exatamente o contrário. Porque se você não colocar em você primeiro, vão ser dois que vão estar faltando oxigênio. E aí, na ânsia de ajudar o outro, pode morrer os dois. Então coloca primeiro em você, respirou, você está bem, agora vai e ajuda o outro. Eu acho o princípio básico de segurança. Se você não estiver seguro, não tem como você ajudar outra pessoa. Se você não estiver bem, não tem como você ajudar outro. Por isso a instrução é: coloque primeiro a máscara em você, para depois ajudar o outro. E o título dessa mensagem é: cuidando de mim mesmo, para cuidar bem da minha família. Eu não sei se você já reparou, mas o Josué diz assim: eu não sei vocês, se vocês quiserem servir os outros deuses aí, dos amorreus, dos ferezeus, cananeus, heteus, girgazeus, dessa turma toda que morava aqui quando a gente chegou, cada um deles adora um deus diferente, e eles têm muitos deuses. Se vocês quiserem escolher um deus desse aí e adorar Deus, entre aspas, e com D minúsculo, fiquem à vontade. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Por que será que Josué apontou para ele primeiro e disse: eu e a minha casa depois? Eu não sei se ele tinha essa consciência de segurança que nós temos, dado pelos comissários de bordo, mas ele estava com a lógica perfeitamente ajustada com a lógica da vontade de Deus. Porque Paulo instrui a Timóteo: cuida de ti mesmo e da sua doutrina, do seu conhecimento, das suas bases de fé, para depois você cuidar dos outros. E esse é um grande problema. Tem muita gente, sabe, convictas de suas dúvidas. Muita gente pregando convicções baseadas em dúvida, e muita dúvida sendo pregada como se fossem convicções. Nós precisamos cuidar de nós primeiro, termos as nossas bases, termos as nossas convicções, estarmos nós firmados em terreno seguro, para depois tentar socorrer alguém. E esse é um problema, porque o dia a dia é estressante, e a vida é corrida, e todos nós temos dificuldades, temos limitações, enfrentamos problemas, e o fato é que na ânsia de cuidar de todo mundo, a gente às vezes se esquece de cuidar de si mesmo, e aí acaba que ninguém cuida bem de ninguém, porque ninguém está se cuidando bem. Então quero chamar a sua atenção para essa informação. Para cuidar da nossa família é preciso que primeiro cuidemos de nós mesmos. Isso não é egoísmo, irmãos. Não é egoísmo. Isso é a lógica da segurança. Nós precisamos estar bem. Nós primeiro. Eu, depois a minha casa.
Eu preciso ter a minha relação com Deus. Eu preciso ter a minha intimidade com Deus. Eu preciso ter as minhas experiências com Deus. E estar firmado nelas, nas minhas convicções, nas minhas experiências, na minha caminhada. Eu estou seguro, eu estou bem cuidado, eu estou satisfeito, eu estou tranquilo. Ok, então agora eu vou pensar em cuidar do outro. E aí cada um cuidando de si, para que todos possam cuidar de todos da melhor maneira possível. Então o que nós temos que fazer é reparar na maneira como Josué pronunciou a frase. Olha, eu não sei vocês, porém eu servirei ao Senhor. Eu vou ficar com Jeová. Se vocês quiserem escolher outro, problema de vocês. Porque a verdade é que de vez em quando o que acontece é aquela situação do avião. A pessoa na ânsia, no anseio de cuidar do outro, esquece de cuidar de si mesmo e aí acaba que os dois ficam descuidados. Ou você já não viu alguém tentando ajudar outra pessoa, mas por falta de preparo, por falta de convicção, por falta de saúde física, saúde mental, saúde espiritual, não deu conta do cuidado e acabou se perdendo os dois. Você nunca viu alguém que foi na direção de outro para cuidar e acabou se descuidando? Alguém que saiu na direção de outro para influenciar e acabou sendo influenciado? Porque é assim, se nós não estivermos bem cuidados, não tem como a gente cuidar dos outros. Então o que nós precisamos em primeiro lugar é cuidar de nós. É pensarmos em nós mesmos, individualmente, não de forma egoísta, mas de forma individual. Cada um de nós é um indivíduo. E nós sabemos que a salvação, a experiência e as convicções, elas são individuais. Não tem como a gente passar fé de um para o outro, não tem como a gente passar segurança de um para o outro, passar convicção, passar certezas, passar experiências. Olha, eu tive uma experiência com Deus, então eu vou dar a mão aqui a você agora e vou passar para você 20% da minha experiência. Pega aí, não tem como. Porque a nossa relação com Deus, na salvação, na justificação, na santificação, ela é individual. Filho de crente não é crente, filho de pastor não é pastor, filho de profeta não é profeta, filho de ministro não é ministro, não passa pela genética, não passa pela biologia, não passa por osmose, não pega igual coronavírus. Quem dera que espiritualidade fosse contagiosa, que ao respirar o mesmo ar que alguém espiritual, nós ficássemos espirituais também, mas não é assim que funciona. É necessário uma busca, é necessário uma renúncia, é necessário um investimento, é necessário uma caminhada, um esforço. A salvação é pela graça. Todo o restante não, irmãos. O restante não. Para termos maturidade, para progredirmos, para prosperarmos, para avançarmos, para conquistarmos algumas coisas, é necessário sim estudo, planejamento, esforço e, sobretudo, a bênção do nosso Deus. Então, para cuidar da nossa família, o que nós precisamos, em primeiro lugar, é cuidar de nós mesmos. Porque se eu estiver bem cuidado, eu vou ter condição de cuidar da minha casa. Eu primeiro. E a minha casa serviremos ao Senhor. Portanto, o que nós precisamos, depois de nos preocupar com o nosso indivíduo, com o nosso ser espiritual, emocional e físico também,
Aí sim vem a preocupação com a nossa casa, para que nenhum dos nossos se perca. Porque nós precisamos alcançar os de nossa casa, para que eles sirvam o Senhor, assim como nós servimos. Que seja assim como eu sirvo. Que seja assim como você serve. Mas alguém tem que ser referência nesse negócio. Para quem nós vamos olhar? Quem vai ser a referência? Quem vai ser o exemplo? Olha para Cristo. Nem todo mundo tem facilidade de olhar só para Cristo e aprender diretamente com Cristo. A maioria de nós precisa de alguém como exemplo, de alguém como parâmetro, de alguém como referência. Então, quando nós nos tornamos essa referência, a nossa casa pode ter em nós uma referência, e aí sim a gente começa a cuidar da nossa casa. Então, primeiro eu cuido de mim, depois eu cuido da minha casa, e aí eu cuido do serviço. Percebe? Olha a dinâmica do texto. Eu, bem cuidado, cuidarei da minha casa. E aí eu e a minha casa, bem cuidados, a gente pode começar a servir ao Senhor. O problema é que a gente inverte essa lógica. A gente começa a servir o Senhor de qualquer jeito, de qualquer maneira, no ativismo, e faz, aí a coisa começa a entrar em desequilíbrio, a entrar em desarmonia, aí a gente se preocupa com a casa, ai meu Deus, tem que ajudar minha casa, tem que arrumar minha casa, aí quando vê que a coisa não está funcionando, a gente busca ajuda individual. É exatamente o contrário, a gente quer fazer, aí a coisa desequilibra, aí a gente pensa na casa, aí vê que não dá conta, aí procura uma ajuda individual. Não, o texto é claro, e a orientação é óbvia e lógica. Precisa eu primeiro, para depois a casa, e aí sim, bem ajustados, totalmente ligados, unidos, aí a gente pode começar a servir ao Senhor. Porque senão, aí a gente vai brigar, a gente vai discutir, a gente vai se desentender, e a igreja vai se tornar o motivo da discórdia dentro de casa. Quando a gente inverte esse processo. Quando a gente se preocupa em servir, antes de preocupar com a família e de preocupar com o indivíduo. Portanto, a orientação é simples, é clara, é objetiva, e é direta. Que você possa, pela simplicidade dessa informação, colocá-la em prática. Não sei como anda a sua vida, não sei como anda a sua família, não sei como está aí a harmonia, o equilíbrio e todas as questões que envolvem você, a sua casa e o serviço do Senhor, mas a orientação da Bíblia é essa. Que cuidemos primeiro de nós, como indivíduos, para depois cuidar da nossa casa, e estando bem cuidados, partir para a última fase, que é servir ao Senhor em família. Porque não vale a pena, irmãos, não vale a pena inverter essa ordem e perdermos a nossa família, por causa até do serviço do Senhor. Já vi muito casamento sendo perdido por causa de ativismo de trabalho na igreja. E não está correto. Já vi muitos pais se afastarem dos filhos, ou filhos se afastarem dos pais, por conta de inverterem essa ordem. E não está correto. O correto é essa ordem. Eu, a minha casa, servir ao Senhor. Cuide de você mesmo. O que é que você precisa fazer? Você como indivíduo. O que é que você precisa ajustar na sua vida? Colocar em harmonia, colocar em equilíbrio. O que é que é? Pensa aí agora. Você e Deus. Qual é a área da sua vida que precisa de um ajuste? Precisa de uma melhora? Área espiritual, área emocional, área física?
Se é saúde, vamos cuidar. Se é emocional, vamos cuidar. Se for preciso ajuda de um profissional, vamos buscar. Não tem dificuldade nenhuma para isso. Vamos fazer o que tiver que fazer. Mas vamos cuidar de nós primeiro. Nossa vida de oração, nossa vida devocional com Deus, nossa intimidade com o Senhor, nosso diálogo diário com Ele. Como é que anda nosso relacionamento com Deus? Essa é a primeira prioridade. Porque se eu não estiver bem, eu não consigo cuidar dos outros. Então, você preocupe-se primeiro com você. Busque fazer algumas coisas para sanar, para equilibrar, para harmonizar a sua vida. Aí depois você olha para a sua casa. O que é que eu posso fazer para ajudar os daqui de casa? E aí você estando ajustado, equilibrado, harmonizado, você sai, você já estando com a sua máscara de oxigênio, você sai para ajudar outros a colocarem as suas máscaras. E caminhe com eles, e ande com eles, e ajude-os, e esforcem-se em conjunto para que a coisa se harmonize e volte ao equilíbrio, ou que tenha o equilíbrio pela primeira vez, para que depois vocês possam, em família, servir ao Senhor de forma harmoniosa, de forma equilibrada, de forma frutífera e próspera, tanto para a obra de Deus, quanto para a sua família. Não vale a pena, irmãos, colocar a família na frente do serviço do Senhor. Não vale a pena. Não é essa a ordem. Não é. Primeiro vem Deus, depois vem a família, depois vem a igreja. E na dinâmica do cuidado, Deus quer cuidar de mim primeiro, para depois cuidar da minha família, para depois ministrar através da minha vida. Porque Ele não pode ministrar vida através de alguém que não está com a vida nele. É simples assim. O complicado é a gente colocar em prática. O meu desejo é que você creia e que o Espírito te convença que essa orientação veio da palavra de Deus e que você coloque isso em prática para que a sua vida se torne mais harmoniosa através do cuidado do Senhor. Que Ele te abençoe, que Ele te guarde, que a sua família esteja ajustada de acordo com a vontade de Deus. Que a sua vida seja para glorificar ao Senhor. Amém.